gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim esmiuçar para vocês quais são as principais, na verdade, um pouco mais detalhadamente, principais funções do social media, tá? Mas antes da gente começar, já deixa o meu like, se inscreve aqui no canal caso o botão esteja vermelho para você e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui semanalmente, tá? Tem bastante empreendedorismo, a vida de social media, vlog por trás dos bastidores, então vai ser um prazer ter você aqui junto comigo, tá? Bora lá? Vamos lá começar então, gente. Antes de mais nada, aqui no box de informações, vocês encontram o link para o nosso canal lá do Telegram. Para ti que me acompanha por aqui e é social media, semanalmente lá eu envio as principais notícias do mundo do marketing, tá? Tem notícias realmente muito relevantes sobre redes sociais, as mídias, né? O que tá acontecendo, atualizações das plataformas, notícias do marketing também em geral. Então vale muito a pena você estar por lá, porque a gente sabe que o quanto o social media precisa estar sempre bem atualizado. Então estejam por lá, já clica aqui no link do box de informações, entra no nosso canal no Telegram e vem pra cá assistir esse vídeo que tá bem especial. Tô aqui com a minha colinha para não esquecer tudo que o social media precisa fazer, né? Quais são as funções que ele precisa ter, né? Quais são as noções que ele precisa exercer aí nesse mercado para conseguir atuar com competência, tá? E a primeira delas que eu separei aqui para passar para vocês é o social media ele precisa saber sobre a profissão mesmo e o mercado de social media. Gente, quando a gente está inserido dentro de um mercado, a gente precisa ter noção do que aquele mercado tá acontecendo, né? Precisa ter noção de preços, noção de valores, precisa ter noção também do que os concorrentes estão entregando, qual é a forma correta de entregar um conteúdo, qual é a forma correta de se portar perante as empresas. Precisa ter tudo isso muito bem detalhado, esse estudo de mercado bem alinhado para conseguir se destacar e conseguir oferecer um serviço de realmente com muita qualidade, tá? Então, se você é social media, você precisa estudar esse mercado, estudar esses meios, estudar esses concorrentes e ter essa noção aí de mercado do que o pessoal está oferecendo, do que é vantagem, do que não é vantagem, para conseguir realmente se comportar de forma certeira, para conseguir clientes e se fidelizar aí nesse mercado, tá bom? O social media também precisa criar uma estratégia digital. Gente, a famigerada estratégia digital. Criar uma estratégia digital, gente, é unir tudo o que o cliente vai te responder lá no briefing de iniciação. Então, quais são os principais objetivos dele, como é que a marca dele está no mercado nesse momento, aonde ele quer chegar, que conteúdos ele precisa abordar, entender sobre o mercado desse cliente, entender realmente quais são os objetivos dessa empresa ao estar atuando dentro das redes sociais. E aí, criar estratégias que façam com que a gente chegue cada vez mais próximo ou atinja esses objetivos. Então, as estratégias nada mais são do que um conjunto de ações que a gente realiza dentro das redes sociais para que a gente chegue nesses objetivos. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se esse cliente é um cliente que quer alcançar mais pessoas, ter mais seguidores, a gente, como social media, a gente precisa entender que a criação de Reels é indispensável nesse caso. Então, a gente precisa criar Reels, talvez com temas mais virais, memes, que aborde esses detalhes para que o nosso cliente alcance mais pessoas e assim converta em número de seguidores. Então não é simplesmente sentar, pensar em um monte de post, colocar num calendário editorial e ir postando e ir liberando, tá? Então tem que unir, realmente entrar dentro dessa empresa, entender quais são esses objetivos, criar uma estratégia, que são ações que vocês vão tomar juntos nas redes desses clientes para que eles realmente cheguem nos objetivos traçados, tá bom? E óbvio, né, gente, que um social media também precisa saber criar conteúdo. A gente sabe que o social media ele não é um designer, ele não é um gestor de tráfego, mas é extremamente importante que o social media ele tenha noção de todos esses serviços, tá? Se você é social media e é um estrategista digital, você precisa ter noção de design, sim. Você precisa ter noção de tráfego pago, sim, porque é da sua responsabilidade que o seu cliente tome ações
para que ele chegue nesses objetivos. Então você precisa ter essa consciência para daqui a pouco indicar esse cliente também para um gestor de tráfego, né? Pegar algum designer, alguma coisa para trabalhar com você que chame mais a atenção do seu cliente. Então noções básicas, elas são essenciais na sua profissão de social media, tá? E esse cliente, ele precisa te ter como profissional, precisa ter segurança nesse seu trabalho para que ele entenda todo esse processo, tá? Então, é da sua alçada que você identifique quais são as necessidades desse teu cliente para que ele possa investir em outros trabalhos, para que ele possa investir em outros profissionais. Ou você mesmo pode oferecer isso dentro da sua agência, tá? Eu estou aqui me especializando em gestão de tráfego pago e em breve na agência a gente vai estar conseguindo oferecer esse serviço. Designer eu tô top já, tem que dar só umas arrumadinhas, mas designer a gente está conseguindo trabalhar muito bem por aqui e eu tenho uma designer que me ajuda também. Então ter essas noções, né, da criação de conteúdo, ter essas noções também de tudo que envolve uma estratégia digital é bem importante para a sua profissão, tá bom? Além então de saber sobre a profissão e o mercado, criar estratégias digitais, fazer a criação do conteúdo, o social media precisa saber agendar esse conteúdo, tá? Hoje a gente tem diversas plataformas online que precisam ser olhadas com muita atenção, porque algumas delas podem tirar o engajamento da sua conta, elas precisam ser autorizadas pela própria rede, tá? Isso falando diretamente de Instagram, mas eu utilizo o agendamento no Meta Business Suite, porque ele é do próprio Facebook, não tem nenhum problema. Faz pouco tempo que ele ficou um pouco instável por conta das atualizações do Insta e do Facebook mesmo, mas atualmente ele está super tranquilo novamente de usar, então você precisa saber realizar esse agendamento. É inviável que os posts sejam postados manualmente. Então aqui na agência, por exemplo, a gente tem algumas regrinhas, como eu não posto todos os conteúdos com música, todos os conteúdos com caixinha de pergunta, não tem, é inviável. Então a gente oferece sim stories, a gente abre algumas exceções que são importantes na estratégia do cliente, mas a gente agenda a grande maioria dos conteúdos, tá bom? Então, você precisa saber agendar esses conteúdos pelo Meta. Se você quer que eu ensine a como agendar conteúdos pelo Meta, comenta aqui abaixo que eu faço um vídeo ensinando vocês a como agendar por lá, beleza? Além do agendamento, os clientes precisam saber monitorar as redes sociais, entender se aquelas ações de dentro da estratégia que a gente está tomando para chegar em algum objetivo estão fazendo efeito. Então ter essa noção do que está funcionando, do que está chegando mais perto do objetivo do cliente, quais são os posts que estão tendo mais alcance, quais são os posts que estão tendo mais salvamentos, por que o pessoal está salvando, o que a audiência está gostando. Monitorar essas métricas, monitorar esses conteúdos vai fazer parte depois lá na frente das estratégias que vocês vão conseguir juntos alcançar, porque a gente começa a entender o que a audiência está gostando e a gente começa a produzir esses conteúdos para que realmente esses conteúdos eles performem cada vez melhor e a gente cria uma comunidade muito ativa. Então o social media ele precisa estar atento, né, nesse monitoramento dessas estratégias, né, se elas estão funcionando, e é a partir das métricas dos perfis, né, das métricas quanto ao alcance do perfil, alcance das publicações, é que a gente vai conseguir ter esse embasamento do que realmente está performando legal e do que realmente a gente precisa ajustar, beleza? Gente, um dos pontos bem importantes também é que o social media ele precisa conhecer as estratégias de marketing digital. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma estratégia que ela é muito utilizada e que ela faz bastante sentido, tá? Você já deve ter ouvido falar nas estratégias de gatilhos mentais. Gente, isso é uma estratégia poderosíssima dentro das redes sociais. Saber os gatilhos mentais, como é que a gente pode usar da escassez, como é que a gente pode utilizar os gatilhos de pertencimento, né? Enfim, são diversas funções que a gente precisa estar atento às estratégias realmente de marketing. A estratégia da antecipação, por exemplo. Se você é social media, você precisa entender que se, por exemplo, o seu cliente criar um curso hoje e ele ficar pronto hoje, você não pode fazer o lançamento desse curso amanhã, porque você precisa de uma antecipação. Então, conforme o tempo for passando, você vai estudando, vai alinhando e vai aprendendo
sobre diversas estratégias que a gente tem dentro do marketing hoje, tá? Se atente e estude para você se capacitar cada vez mais e ser um bom profissional no mercado. Pessoal, o social media precisa ter uma boa escrita e um bom português, tá? Embora hoje a gente tenha algumas ferramentas online que ajudem nesse processo, com correção ortográficas, né, correção de texto, a gente precisa ter sim um bom português para conseguir escrever uma boa legenda, conseguir escrever fazer um bom criativo com algum escrito. Então estude bastante, né? Tome cuidado na hora de utilizar o português, até porque você está representando uma marca, uma grande empresa dentro das redes sociais, tá bom? Pessoal, funções extras, né, que um social media pode fazer. Você pode sim oferecer serviços extras além da criação da estratégia digital. Aqui na agência, por exemplo, eu ofereço a estratégia digital, eu faço a cópia dos conteúdos e eu também faço as legendas de todos os conteúdos, faço os criativos, faço os designs. Então, aqui eu poderia vender realmente somente uma estratégia, né? Ó, você precisa fazer isso e isso e isso nas redes sociais, mas a gente sabe que isso é inviável para a grande maioria das empresas. As empresas não querem apenas contratar uma empresa para pensar numa estratégia digital. Elas querem contratar alguém que já ofereça a criação de conteúdo e que já faça essa criação de conteúdo, né, que já poste para lá no perfil da empresa. Então, são sim funções extras de um social media, mas na minha opinião, vocês precisam ter noção básica sim, tá? Então, ter essa noção do que oferecer, como oferecer, noção de design, noção de tráfego, a gente já comentei nisso num tópico anterior, mas você pode sim oferecer esses serviços como outros serviços também. Eu, por exemplo, ofereço serviço de fotografia aqui na agência. Então, quando o cliente quer que eu vá até a empresa produzir conteúdo, gravar algum vídeo, eu ofereço esse serviço também. Aí você vai adequando, vai oferecendo os serviços que você acha necessário para conseguir cada vez mais se destacar no mercado, tá? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu trouxe para vocês aí um passo a passo do social media, o que ele precisa saber fazer, esmiucei um pouquinho mais para que vocês possam entender. Aproveitem para me acompanhar lá nas redes sociais, tá? Lá no meu perfil pessoal e no perfil da agência eu trago diversas dicas bem legais. Tenho um posicionamento bem forte, principalmente no meu perfil como social media, então você consegue acompanhar um pouquinho mais de tudo que eu exerço, né, de como é que eu funciono relacionado a essa profissão. Então aproveitem lá para acompanhar e conseguir aprender um pouquinho mais, tá? Se você ficou com alguma dúvida, quer deixar aqui nos comentários, comenta aqui que eu vou fazer questão de te ajudar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!